18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no 18 horas, eu, Karime Leão e Kenexon Paz. Boa noite, Kenexon. Olá, Karime, muito boa noite para você, para todos os ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus. E olha só, gente, para você interagir com a gente é muito fácil. Basta apenas você mandar um zap pra gente, sua imagem, sua foto, a sua denúncia pro nosso número 994-887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. @18horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos começar com o trânsito. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. André, essa chuva, essa tempestade que caiu agora no fim da tarde em Manaus causou muito estrago. Foi vento, foi chuva, foi relâmpago, teve até granizo. É isso, André? Conta mais pra gente. Boa noite. Exatamente isso, Karime, Kennedson, muito boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite aos nossos ouvintes. Em poucos minutos, as ruas viraram rios, veículos ficaram ilhados e a energia acabou em vários bairros. Moradores relataram ventos fortes, descargas elétricas e até, como você falou, já reforçou chuva de granizo, que é um fenômeno raro aqui na região. Olha, no bairro Planalto, na zona centro-oeste, vídeos mostram pedrinhas de gelo ali caindo e se acumulando no chão. Outros registros vieram de bairros como Santa Etelvina e Redenção, onde o volume de água foi ainda maior. No meio do temporal, uma casa, inclusive, pegou fogo ali na rua Garça Vermelha, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. Os motoristas registraram a fumaça saindo do segundo andar, enquanto vizinhos tentavam apagar as chamas com baldes de água, Esse registro que a gente fala é quando os motoristas passaram ali pelo local, pegaram a câmera do celular, registraram, compartilharam nas redes sociais, e também o Corpo de Bombeiros foi acionado e também segue investigando as causas desse incêndio. Então foi hoje, Karime, Kennedson, uma chuva aí que pegou todo mundo de surpresa, praticamente uma tempestade, porque segundo o IMET, a chuva dessa tarde já estava prevista, inclusive, com alerta amarelo de perigo potencial desde as 9h20 da manhã, e poderia trazer aí esses ventos de até 60 km por hora e chuvas de 50 milímetros por dia. Agora vai o alerta aí da Defesa Civil para que a população evite sair durante esses temporais e não tente atravessar ruas alagadas, porque é perigoso, Em caso de emergência, é só acionar 1199. E agora, pós-chuva, pós-tempestade, digamos assim, Karime, Kennedson, a gente tem a parcial do trânsito. A Avenida Humberto Calderaro completamente aí carregada, muitos veículos pela via e, claro, aquela lentidão. E agora também a gente passando pela Mário Ipiranga, no sentido centro-bairro. Desde aqui das proximidades da rotatória do Eldorado em diante, um trânsito congestionado, trânsito quilométrico, e vai assim até as proximidades ali da rodoviária de Manaus. A gente continua acompanhando o trânsito aqui da capital amazonense e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Karime, Kennedson. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. A operação da Polícia Federal prende em Manaus 4 advogados ligados ao Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, 13 conselheiros comandam tráfico de drogas no Amazonas. ONU afirma 2025 deve ser o segundo ano mais quente já registrado. O governo federal finaliza a rota que liga a Amazônia ao Pacífico. Esses e outros destaques a partir de agora para você, agora em 100,7 aqui no programa 18 horas. Só para você, acompanha a gente até às 7 da noite. Hoje, quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. 18 horas. Olha só, Karime, o crime organizado ele já domina todo o estado do Amazonas da mesma forma que fez em cidades ali como no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a Polícia Federal ela prendeu aqui em Manaus, Karime, 4 advogados durante a operação contra a atuação do Comando Vermelho no Amazonas. A que ponto chegamos, não é, Kenneth? A gente fala isso aqui nos 18 horas. Nunca tivemos tamanho domínio de uma facção criminosa como agora, atuando no estado do Amazonas. E de acordo com as investigações
investigações, Kennedson, esses advogados faziam parte do núcleo jurídico do Comando Vermelho aqui no estado e usavam o acesso profissional para manter a comunicação entre chefes presos e integrantes do grupo nas ruas. O que chega a ser inacreditável, né, Karime? Segundo a Polícia Federal, eles usavam o direito de fazer aquelas visitas ao sistema prisional para poder repassar os bilhetes, as ordens e também o dinheiro entre ali os chefes presos e também integrantes do tráfico nas ruas. Foram presos ali os advogados identificados como Alisson Joffer Tavares, Canto de Amorim, o Gederson Zuiriel de Oliveira Menezes, o Janaí de Souza Almeida e Hamid Washington Abel Caldeira Doce Cardoso, Karime. E ainda segundo as investigações, esse grupo cumpria diferentes funções dentro da estrutura da facção. Além de repassar ordens, como você falou, de dentro da cadeia, eles eram responsáveis por lavar dinheiro do tráfico, ajudar na logística de envio de drogas que vinha da Colômbia, coordenar represálias e negociações entre criminosos de diferentes estados e servir de elo entre chefes presos e pontos de vendas de drogas no Amazonas. O que a gente via apenas em filmes, né, Karime? Tá acontecendo na vida real. É impressionante. A Polícia Federal, Karime, ela afirma que essas ações, elas permitiam que essas facções, elas tivessem um controle das operações criminosas, mesmo com os chefes presos ou também foragidos. As investigações, elas apontam que a facção teria pelo menos 13 conselheiros que controlam ali o tráfico de drogas aqui no nosso estado do Amazonas. Mas eles não moram aqui no estado, gente. Eles ficam sediados, sabe onde? Lá no estado do Rio de Janeiro e também em outros países da América Latina, Karime. Kenneth, só ao todo foram cumpridos nessa operação 4 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão em endereços residenciais e profissionais aqui da cidade de Manaus. O repórter André Meirelles, ele acompanhou essa operação e traz pra gente mais detalhes dessa ação. Boa noite, André. Boa noite, Kennedson, Karime, aos ouvintes. É isso mesmo. É uma operação aí da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas, que os agentes cumpriram, hein, como vocês já falaram, nessa quinta-feira, os 4 mandados de prisão e também 5 de busca e apreensão contra os advogados aqui em Manaus, nessa Operação Rock, que é um desdobramento da Operação Checkmate. Foram presos Gederson Zuriel de Oliveira Menezes, o Alisson Joffer Tavares, Canto de Amorim, Janaide Souza Almeida e Hamid Washington Abel Caldeira Doce Cardoso. Inclusive, esse último ele foi preso em casa na Zona Norte. Os agentes também fizeram busca no escritório dele. Todos os investigados por ligação aí com o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, eles eram o canal entre os presos da facção e os chefes de fora, ajudando a mover dinheiro sujo e também repassar ordens criminosas dentro e fora dos presídios. A Polícia Federal disse que eles usavam ali a prerrogativa de advogados para esconder bilhetes, plano de tráfico e repasses de dinheiro vindo do exterior. O grupo também liderava o esquema de transporte de drogas entre a Colômbia e o Amazonas. A Polícia Federal está investigando 13 conselheiros que comandavam a rede de fora do país e os advogados eram os intermediários aqui no Brasil. Na operação foram apreendidos carros, armas, documentos, celulares e dinheiro vivo. A OAB acompanhou tudo de perto e disse que está de olho para garantir as prerrogativas dos advogados e que vai tomar providências se houver abuso durante as prisões. Então, a gente sabe que essa não é a primeira ou segunda operação contra o crime organizado aqui em Manaus. Não é um caso isolado. Inclusive, o coronel Amadeu Soares, eu conversei com ele, ele disse que ele que é especialista em segurança pública, disse aí que Manaus se tornou um ponto estratégico para arrecadar muito dinheiro aí com drogas, com crime organizado. Vamos acompanhar. Tendo em vista que aqui é a tríplice fronteira, onde passa muita droga, onde passa muitas armas e onde eles arrecadam muito dinheiro.
Então é de se deduzir que eles teriam uma operação estruturada aqui no Amazonas. Fico alegre de ver que as autoridades federais entraram no caso e agora é seguir o caminho do dinheiro e da influência, que era o caso dos advogados que, segundo a Polícia Federal, estava levando mensagens indevidas aí para a facção se articular no estado. Olha, o coronel Amadeu Soares também comentou que Manaus tem sido alvo fácil dos criminosos que não se intimidam com as promessas do governo do estado, que há quase 8 anos vem prometendo mudar a segurança pública, mas que até hoje é algo que a gente não vê. Você vê o governador, o secretário anunciarem aí que vão tomar medidas, fazendo bravatas, etc, e você vê, final de semana, a facção fechando bares, fechando as benditas adegas, né? E você vê aí a facção agindo como se não houvesse amanhã. Então há uma contradição muito grande entre o que o governo do Amazonas diz e a realidade fática. A realidade fática é completamente diferente do que é passado nos vídeos institucionais do governo do Amazonas. Volto com vocês, Kennedson, Karime. Kennedson, a gente sabe que na realidade aqui nas ruas da cidade de Manaus, no interior do estado do Amazonas, a população vive insegura. Estamos sim à mercê das ações do crime organizado. A gente tem os números oficiais, temos o levantamento do Atlas da Violência, temos também o levantamento que aponta que o estado do Amazonas há ação direta de facções criminosas internacionais. Ou seja, a gente chegou nesse ponto de crime internacional no estado do Amazonas porque o governo não fez nada, não fez sequer a lição de casa. Estamos à mercê aqui do crime organizado, não é, Kennison? É o que a gente fala aqui quase todo dia. Exatamente, Karime. Essas grandes organizações criminosas, elas acabam utilizando o estado do Amazonas para poder fazerem um processo de lavagem de dinheiro. Esse dado que você relatou sobre organizações criminosas internacionais é de um cartel italiano que foi descoberto que lavava dinheiro na Amazônia. Olha só, para a gente ter uma noção do quanto o crime organizado ele acaba se expandindo para várias outras regiões e acabam ficando ali naquelas regiões onde a situação é mais frágil. Aqui no estado, o controle é muito pequeno. As drogas que são apreendidas, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Karime, as drogas que são apreendidas no estado do Amazonas, elas representam apenas 10% de tudo que é traficado, ou seja, apenas 10% apreendido e 90% acaba passando, Karime. Mas seguindo aqui, Karime, as investigações da Polícia Federal revelaram que esses 4 advogados que foram presos hoje, eles seriam ligados diretamente a um nome muito conhecido no mundo do crime, que é o Alan Índio, apontado como o principal representante da facção do Comando Vermelho aqui em nosso estado do Amazonas, Karime. Kenneth, ainda segundo a Polícia Federal, ele está foragido e ele é um dos 13 conselheiros do Comando Vermelho aqui no estado do Amazonas. É isso, André? Segue com a gente. Isso mesmo, é o Alan Sérgio Martins Batista, popularmente conhecido como Alan do Índio. Ele que é apontado como chefe da facção no Amazonas e continua foragido. O traficante passou por cirurgias plásticas no rosto e usa documentos falsos para tentar enganar as autoridades. As investigações mostram que Alan continua mandando nas ações do Comando Vermelho, mesmo de longe, vivendo aí agora numa comunidade do Rio de Janeiro e controlando o tráfico no Amazonas à distância. Alan do Índio já tinha sido preso, inclusive, em 2017, mas depois de sair, fez plásticas ali, mudou de aparência e se escondeu atrás de uma rede internacional de lavagem de dinheiro com criptomoedas e empresas de fachada. Segundo a Polícia Federal, ele movimentava centenas de milhões de reais no esquema que usava uma fintech chamada Carto, criada aí para lavar o dinheiro do tráfico e esconder as transações. Essa ação também ligou Alan a um conselho de 13 líderes do Comando Vermelho que controlam o tráfico desde o Rio até de países vizinhos. Inclusive, em 2023, a guerra entre facções também deixou marcas pesadas, né? Inclusive, até teve uma cabeça humana que foi encontrada dentro de uma mochila aqui em Manaus, com um bilhete mencionando o nome do Alan
do Índio. Então a polícia continua em busca dele e a gente, claro, continua acompanhando aí o desdobramento dessa situação. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. E essa situação a gente tem que agradecer e que torcer para que a Polícia Federal, que outras instituições de segurança consigam tentar coibir um pouco, frear um pouco a ação das facções criminosas que dominam o estado do Amazonas. Não é? Ainda mais que a gente tem um Centro de Cooperação Internacional aqui na nossa cidade de Manaus, no meio da floresta amazônica, e no mínimo ele tem que cumprir esses papéis básicos, que é controlar o que acontece na capital e principalmente no interior do estado, né, Karine? E digo com destaque nas fronteiras onde chegam a maior parte das drogas, onde a gente troca esse tipo de substâncias, digamos assim, e a droga chega aqui. Manaus agora ele é um grande corredor. A cidade de Manaus aparece como um grande corredor da droga que chega para o restante do país e também para a Europa. Então a gente espera que a polícia continue intensificando essas operações. 18 horas. Agora em Manaus, 6h17. Segue com a gente até as 7 da noite aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994-887592. 18 horas. Agora, Karime, já pensou você sair daqui de Manaus, pegar aquele barco maravilhoso, ou então um navio, né, gente? Para longas viagens é sempre um navio, né? E aí você lá na sua rede, Karime, e de repente você chega no Oceano Pacífico, Karime. Já pensou? Gente, isso é um sonho, não parece um sonho? Deve ser maravilhoso. Era um sonho, Karime, agora é uma realidade. Exatamente, isso porque o governo federal concluiu a obra que conecta a Amazônia ao Oceano Pacífico e promete mudar a forma como o Brasil se relaciona com os países vizinhos e, é claro, o comércio internacional. Mas o que exatamente muda com essa nova rota? E quem explica pra gente é o Gené Araújo. Bom, essa nova rota liga o coração da Amazônia ao Oceano Pacífico, abrindo caminho para o mundo, e tudo começa aqui por Manaus. A viagem segue pelo Rio Solimões até Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, e dali se divide em ramificações que alcançam portos da Colômbia, do Peru e também do Equador. É uma verdadeira ponte fluvial entre a floresta e o comércio internacional. A ideia é cortar caminho, gerar oportunidades para quem vive na floresta e manter a Amazônia em pé, com alternativas de renda sustentável para as comunidades locais. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou a conclusão das obras durante a COP30, destacando o caráter sustentável do projeto. Em entrevista à CNN, a ministra do Planejamento disse que a rota é totalmente hidroviária em território brasileiro, o que significa menos poluição e menor impacto ambiental. Essa rota já está funcionando, antes ela funcionava muito precariamente. É a rota mais ecológica das 5 rotas, porque ela é toda fluvial, ela atravessa o Rio Solimões, enfim, o Rio Madeira, o Rio Amazonas, mas ela liga o Atlântico ao Pacífico. E essa rota, ela já sozinha o ano passado, né, ela já teve um fluxo comercial, mexeu na nossa balança comercial, um fluxo maior do que os últimos 7 anos anteriores. Ela estimula e permite que as cooperativas, que vai do pescado às mulheres ribeirinhas, né, do coco ao açaí, do açaí à borracha, da borracha aos produtos da Zona Franca de Manaus, possam ter maior competitividade, porque essa rota tem um único objetivo: encurtar caminhos. Como a ministra Simone Tebet do Planejamento explicou, o governo espera que o novo caminho fortaleça as exportações da Zona Franca de Manaus, levando máquinas, eletrônicos e produtos da bioeconomia, como o açaí, a borracha e o pescado, direto para os mercados latino-americanos e asiáticos. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa, disse que a nova rota de exportação brasileira é muito importante para a economia do estado, além de ser um caminho muito mais viável. Ele também enalteceu a atuação da ministra Simone Tebet à frente do projeto de novas rotas para os produtos brasileiros. Rotas estas que contemplam o rio, e a nossa vocação é rio, é hidrovia, é caminhar pelas águas. As águas são as nossas estradas. E esse é o frete mais barato que tem. Portanto, esse anúncio dela coroa com êxito todo um programa que ela desenvolveu, que ela cuidou, que ela planejou.
todos de parabéns, e cada vez mais essa rota vai ser alternativa para todos nós. E mesmo antes da inauguração oficial, as exportações pela fronteira de Tabatinga cresceram tanto em 2024 que superaram os 7 anos anteriores somados. Além do comércio, o governo aposta no potencial turístico da rota, com viagens ecológicas feitas em embarcações de baixo carbono. Volto com vocês. 18 horas. Muito obrigado, Odinei Araújo. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, Karime, porque tem atualização sobre a situação daqueles servidores que atuam na área da saúde aqui no nosso estado do Amazonas, na área da educação aqui no nosso estado do Amazonas. Karime, o Sindicato de Trabalhadores em Educação daqui do estado informou uma nova suspensão no plano de saúde desses servidores da Secretaria de Estado de Educação daqui do nosso estado. Uma Karime. novela, né, Kenneth? Não é a primeira vez que a gente traz esse assunto aqui. E segundo o sindicato, nas últimas 48 horas, recebeu diversos relatos de profissionais e outros trabalhadores que foram impedidos de fazer consultas, exames, terapias. Gente, até sessão de quimioterapia foi suspensa. Bom, ainda segundo o sindicato, há relatos de servidores que vieram do interior do estado em busca de atendimento médico e foram surpreendidos com a suspensão do plano sem qualquer aviso prévio. Agora imagina a situação dessas pessoas, né? Que situação. A presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, disse que é uma situação desumana. Nós estamos, abre aspas, palavras dela, estamos recebendo relatos de servidores em tratamento que tiveram suas terapias interrompidas e até pacientes oncológicos que não conseguiram realizar quimioterapia, fecha aspas. Isso é completamente inadmissível, palavras da presidente Ana Cristina Rodrigues. Karine. A gente sabe que um tratamento de câncer é primordial que você dê continuidade. É uma doença que pode se agravar muito se você interromper esse tratamento. Então, realmente é desumano. É crime, é um crime o que está acontecendo. O sindicato também informou, Kenneth, que a Secretaria de Educação do Amazonas disse que o pagamento do plano de saúde já foi efetuado e que é necessário aguardar aí os trâmites administrativos para a reativação do plano. Enquanto isso, o paciente que está tratando de um câncer fica aí à mercê dessa situação, né? Fica na situação desesperadora, né, Karime? Chegar e não ter o atendimento, mas tem uma outra questão também, Karime, porque segundo o sindicato, o problema ele é muito recorrente. O atendimento aos servidores ele segue suspenso, afetando diretamente milhares, gente, de trabalhadores em todo o nosso estado. Bom, isso eu vou falar porque a dívida, o calote do governo do estado do Amazonas com esse plano de saúde já ultrapassa 35 milhões de reais. Dívida do governo do estado do Amazonas que não paga o acordo, que não cumpre a palavra de pagar o plano de saúde para os servidores de trabalho que trabalham na educação do estado do Amazonas. Eu conversei com o diretor do sindicato, que é o Bruno Correia, que explicou mais sobre o assunto. Vamos ouvir. Nós fomos informados que alguns trabalhadores da educação da Rede Seduc tiveram seu plano de saúde suspenso desde a última segunda-feira. E os relatos são de que desde consultas, exames e até mesmo sessões de quimioterapia estão interrompidas. Alguns desses trabalhadores foram surpreendidos ao se deslocar do interior para a capital para buscar seus exames, suas consultas e sem nenhum aviso prévio foram surpreendidos com essa suspensão. Nós já cobramos providências da Secretaria Estadual de Educação, que aparentemente está um pouco perdida, porque eles alegam que já está tudo pago no plano e que nem eles mesmos sabem dizer por que está suspenso, por que os trabalhadores estão tendo esse problema. Então fica aí o alerta, né, para a Secretaria de Educação do Estado, para o governo do Estado. Os trabalhadores da educação não estão tendo acesso ao seu plano de saúde e esperamos providências imediatas e, caso contrário, vamos também acionar aqui todos os órgãos de controle que precisam dar uma resposta a isso. Não é a primeira vez que acontece a suspensão do plano de saúde dos trabalhadores da educação e não há razão que justifique toda essa frustração, todo esse problema que os trabalhadores têm passado. É uma categoria que já vem sofrendo o ano todo com diversos ataques à
sua categoria, que não temos até hoje a nossa atualização de database e entre outros problemas, e agora mais essa novidade da suspensão dos planos de saúde. Esperamos realmente que de forma imediata seja estabelecido que o trabalhador tenha o seu direito ao plano de saúde garantido. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h26. Vamos de política. Kennedson Paes, 6 deputados do estado do Amazonas votaram por restringir o acesso ao aborto legal, mesmo para crianças vítimas de estupro infantil. Explica pra gente esse cenário, o que aconteceu, Kennedson? Então, Karime, a gente tem ali o total de 8 deputados federais daqui do nosso estado do Amazonas. Desse número, pelo menos 6 votaram a favor do projeto de decreto legislativo 03/2025, que ele restringe, Karime, o acesso ao aborto legal em caso de estupro envolvendo crianças, meninas. Esse texto é de autoria da deputada Cristonieto, lá do PL do Rio de Janeiro. Ele revoga a resolução 258/2024 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e também do Adolescente, e agora segue para o Senado. Votaram a favor aqui os deputados estaduais Átila Lins, Adair Filho, Paulderney Avelino, Capitão Alberto Neto, Fausto Júnior e Sidney Leite. Os deputados Silas Câmara e Amon Mandel, eles não participaram dessa votação. Segundo os parlamentares, essa resolução 258/2024 extrapola as atribuições do CONANDA ao dispensar o boletim de ocorrência, a decisão judicial e também a autorização dos pais e responsáveis. A gente vai ouvir agora a deputada que teve esse texto e foi aprovado, que é a Cristonieto, ela que é deputada estadual do PL do Rio de Janeiro, e vamos ouvir um pouco da fala dela a respeito sobre essa antiga resolução. Vamos ouvi-la. Essa resolução, ela tem vários vícios de legalidade e constitucionalidade. Primeiro, porque é um atentado ao direito à vida que a Constituição preza. Segundo, porque simplesmente ali flexibiliza, amplia o aborto até 9 meses de gestação, já que a própria resolução deixa claro que não tem limite de idade gestacional. Portanto, pode-se matar à vontade criança em 9 meses. É isso que a resolução está dizendo. É como se o Brasil estivesse abrindo as porteiras, escancarando as porteiras para a cultura da morte. Para os deputados federais que votaram a favor da prioridade à vontade da criança, esse texto, na realidade, ele contraria o Código Penal, que estabelece que menores de 18 anos são civilmente incapazes e, portanto, dependem da decisão dos pais ou responsáveis legais. O outro ponto criticado foi o artigo que considera discriminatória a recusa de médicos em realizar a interrupção da gestação quando houver aquela dúvida, porque os profissionais eles podem ficar em dúvida do relato da vítima. O que, segundo os deputados, esses autores do projeto, ele fere o direito à objeção de consciência de profissionais da saúde, ou seja, por isso é que foi passado pelos próprios deputados federais e agora esse texto ele segue para o Senado. Vamos avaliar como é que vai ser essa situação, Karine. Então, a questão que eles estão querendo é que prove, que mostre algum documento comprovando que essa menina ou foi vítima de estupro, ou está correndo risco de vida, ou que essa criança tem algum tipo de má formação, que são os 3 pontos em que o aborto é legalizado, um direito já adquirido dessas meninas, principalmente vítimas de estupro, a maioria dos próprios pais, tios ou responsáveis, enfim. Então seria para que essas meninas, elas comprovassem com um documento, alguma dessas 3 situações. Que tivesse algum desses quesitos, porque não pode, segundo os deputados federais, não pode você simplesmente chegar e falar e acontecer. Certo. E também existe um outro quesito que acaba sendo bastante pesado, que é o fato do tempo de gestação. Sim, independente que seja no início da gestação ou até o final, 9 meses, independente do período da gestação, segundo essa resolução antiga, podia ser feito de qualquer forma. E aí seria até 3 meses, né? Seria assim o caso de conseguir esse aborto até o período de 3 meses de gestação. O assunto ele ainda vai ser debatido com certeza no Senado e vai trazer muitas ainda polêmicas diante desse assunto, só que o Ministério, o CONANDA, ele não criou novos direitos, segundo o que foi mencionado, apenas detalhou como garantir o cumprimento da lei existente. Certo. Ou que ele mencionaram, suspender essa medida é fechar os olhos para a violência e falhar com as meninas brasileiras, diz a nota oficial do CONANDA
Censura, que é o Conselho Nacional, né, gente? Vamos agora falar de Borba, gente. Quem não lembra daquela vereadora que disse ser a favor da violência contra a mulher? Pois muito que bem. Kenneth, a Câmara arquivou o processo de cassação e Betinha segue no cargo. Com certeza segue no cargo. Olha só, essa disputa foi de 6 votos a favor e apenas 1 voto contra e apenas também uma abstenção. E aí, com isso, foi aí arquivado esse processo de cassação da vereadora Elizabeth Maciel, também conhecida como Betinha, como você mencionou, Karime. Ela declarou essa fala muito polêmica, né, gente? Dizendo ser a favor da violência contra a mulher e também disse que mulher merece apanhar. Só que tem um contexto diante dessa fala dela, que ela relatou esse contexto em relação a casos em que mulheres, elas afirmavam que tinham sofrido agressão física, só que na realidade elas tinham se automutilado. Só que essa frase acabou pegando muito e repercutiu o Brasil inteiro. Segundo o relator da comissão lá da Câmara Municipal de Borba, Karime, o vereador Manuel Nascimento, esse arquivamento ele foi baseado num parecer jurídico. Os autores da denúncia, eles não comprovaram ser eleitores de Borba. Olha só como é que é a situação. Como exige no decreto, ou seja, existiu um decreto, uma norma para que você pudesse fazer uma denúncia como essa, que é o decreto-lei de número 201/1967, bem antigo, né? E aí o que me foi mencionado? Que essa decisão ela foi bastante técnica. Como não foi feita a comprovação de que os autores dessa denúncia, eles não eram eleitores de Borba, ou seja, a denúncia foi arquivada. E aí o fato é que a Câmara ela preferiu se apegar a essa falha mais formal, digamos assim, do que apresentar o conteúdo grave da denúncia que foi feita naquelas declarações, né, Karime? A galera se protegendo, né? Vamos mais lá, uma vez, gente, né? mais uma vez, aqui né? em Manaus, lá em Borba. Pronto, vamos falar o quê, né? Se aqui em Manaus também temos isso. Vamos seguir. Bom, Kenneth, a gente até trouxe esse assunto ontem, que o Senado aprovou a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. E o senador Omar Aziz destacou que essa medida garante mais justiça tributária e poder de compra, especialmente para os trabalhadores aqui da Zona Franca de Manaus, isso? Exatamente. O senador Omar Aziz, ele divulgou nas redes sociais esse momento histórico, porque esse projeto, Karime, ele amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, beneficiando cerca de 25 milhões de brasileiros. É um número bastante alto. E aí é claro que o senador Omar Aziz, ele acabou celebrando essa aprovação e disse que essa medida ela traz mais justiça tributária e também muito poder de compra, inclusive para nós amazonenses. Vamos ouvir agora o senador Omar Aziz. O Senado acaba de aprovar por unanimidade que até R$5.000 estão isentos do imposto de renda. O relator foi o senador Renan Calheiro, estou aqui ao lado do Eduardo Braga. Foi unânime, quer dizer, a partir de agora, muitos trabalhadores do distrito, Eduardo, não vão pagar mais imposto de renda. Isso será um salário a mais, todo final vai ser o 14º salário dele. Não apenas daqui do Amazonas, mas também do Brasil inteiro. Milhões de trabalhadores, como professores, servidores, técnicos, também profissionais da iniciativa privada, deixarão de ter o desconto do imposto de renda, o que significa muito mais dinheiro no bolso. Não muito mais, mas significa um pouquinho mais dinheiro para quem precisa, né, Karime? Qualquer dinheirinho já ajuda bastante no final do mês. É muito bem-vindo. Qualquer dinheirinho já faz a alegria aí do trabalhador brasileiro. E é esse projeto, Karime, só para finalizar, ele cria regras para tributar altas rendas, garantindo mais justiça na questão do equilíbrio fiscal, e se sancionada, essa tabela do imposto de renda, ela começa a valer já no próximo ano, trazendo mais alívio direto para esses milhões de brasileiros, Karine. Vamos fazer as contas, Kennethson. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode ser levado a uma penitenciária antes do Natal. Gente, a defesa tenta manter a prisão domiciliar, mas o Supremo Tribunal Federal julga um recurso que pode mudar tudo nos próximos dias. Kennethson, explica pra gente. É exatamente isso, Karime. É um clima muito de tensão do que rola lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, diante desse cenário, ele julga nessa semana o recurso que pode confirmar a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes contra a democracia. E se os ministros eles rejeitarem o pedido da defesa, a prisão pode acabar sendo decretada a qualquer momento, ou seja, antes do Natal pode ser que Bolsonaro ele seja encaminhado até a Papuda, que é o local em que já estão mencionando e
já existem muitas informações a respeito disso. Nos bastidores, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, ele disse a aliados que o pai dele é vítima de uma perseguição implacável, que a família, infelizmente, já se prepara para o pior. Segundo ele, uma possível prisão de Bolsonaro durante o Natal, ela poderia trazer aquele efeito bastante histórico, marcante, ia para os noticiários e acabaria sendo interpretada como um gesto político do Supremo, e é muito coerente essa visão. Mas agora no debate, Karime, falando além sobre esse caso, a gente também fala sobre política, porque o governo do Distrito Federal, ele, para essa situação, ele pediu até o próprio ministro Alexandre de Moraes uma avaliação médica completa do ex-presidente Jair Bolsonaro para saber se ele vai ficar bem lá na Papuda, porque muita gente também tem medo do que pode acontecer caso ele morra por lá. A Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, ela menciona também diversas cirurgias abdominais, as complicações recentes do ex-presidente e outros riscos de possíveis remoções. Por exemplo, ele passa mal, vai ter que fazer uma remoção. Só que ele é um ex-presidente, nada é tão fácil assim como parece. Daquela vez, a logística, várias viaturas da Polícia Federal, vai ter que ter todo um controle de tráfego. E será se a saúde dele vai ter que saber se tem hospitais para poder atender a uma urgência caso venha acontecer. Mas o que já foi mencionado, inclusive para algumas fontes que mencionaram para a CNN Brasil, Karime, a Papuda já preparou pelo menos 3 áreas isoladas e uma delas está reservada a presos mais vulneráveis, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso o STF determine essa prisão, já tem ali um endereço fixo onde Bolsonaro vai ficar. E a preocupação é dupla: garantir se Bolsonaro de fato vai conseguir ficar bem e aí evitar também aquelas reações internas entre os detentos, porque também é uma preocupação, Karime. Sem dúvida, imagino. Muito obrigada, Kennedson Paz. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, operação das polícias civil e militar prendeu 27 foragidos por assassinato. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Agora 6 horas e 37 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, uma notícia bem ruim para você, condutor, que não tem para onde ir, tem que ir pela Avenida Djalma Batista no sentido centro-bairro. A notícia é porque desde o início, Karime, Kennedson, da Avenida Djalma Batista, o trânsito já começa a ficar congestionado. E isso segue em toda a via, até o final, até ali o acesso que vai para Torquato Tapajós, não tem jeito, o trânsito inteiro completamente ali, né, comprometido por conta desse engarrafamento que acontece nesse momento, e a gente acredita que é aí pós-chuva, né? Toda vez que chove acaba acontecendo essa situação, vários congestionamentos, e isso está acontecendo nesse momento agora na Avenida Djalma Batista. Para resumir aqui, toda a extensão da Avenida Djalma Batista volta para casa sentido centro-bairro, completamente congestionado nesse horário. Karime, Kennedson. Melhor procurar uma rota alternativa, não é? Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E agora vamos falar de previsão do tempo com ela, Vanessa Lima, que adiantou ontem que ia chover e choveu demais, Vanessa. Conta pra gente qual que é o cenário para hoje e amanhã. Boa noite, Kennedson, Karime, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje, realmente, né, tivemos pancadas de chuvas intensas e ventos fortes por toda a cidade. Eu adiantei para vocês. A noite promete céu ainda carregado e com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 7 de novembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa nublada e no final da manhã temos previsão de temporal com trovoadas que vão até o finalzinho da tarde. À noite, o céu promete ficar mais limpo, mas ainda existe risco de chuvas leves e rápidas para encerrar a noite dessa sexta-feira, reforçando, fiquem seguros. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 97%. Vanessa, segue aqui com a gente, isso porque vamos falar de calor agora. Segundo a ONU,
ano 2025 deve ser o segundo ano mais quente já registrado. E a gente tem falado isso nos últimos dias, não é, Vanessa? Isso mesmo, Karime. Ficou atrás apenas de 2024, né? É como se a gente tivesse maratonando temperaturas recordes mês após mês. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o calor esse ano não vai dar trégua. 2025 já é o segundo ano mais quente desde o início da história. É como se a gente tivesse assim, desde 2024 o clima só está aumentando. A última década ela foi marcada por um aquecimento extremo, com os gases do efeito estufa atingindo níveis nunca vistos e os oceanos acumulando calor como nunca. Pra gente ter uma ideia, entre janeiro e agosto desse ano, a média global ficou 1,42 graus acima da era pré-industrial, um pouco abaixo do recorde de 2024, que foi 1,5 graus. Mas ainda assim, esses números são muito alarmantes. E mesmo com a transição do El Niño, que aumenta a temperatura do Pacífico, para a Laninha, que esfria as temperaturas das águas, os efeitos desse aquecimento, eles continuam muito intensos e provocam reações climáticas extremas em várias partes do planeta. E diante dessa sequência histórica de altas temperaturas, vai ser quase impossível manter o aquecimento dentro da média de 1,5, que é estabelecido pelo Acordo de Paris, que monitora as mudanças climáticas sem ultrapassá-la nos próximos anos. Mas, segundo os especialistas, a gente ainda pode ter esperança. O grande desafio é reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa para tentar estabilizar o clima até o fim do nosso século. Karime, Kennedy e ouvintes. Ainda bem que o Macron tá aqui, né? Pra sentir esse calorão, saber o que a gente passa, né, pois gente? É um desafio muito difícil. É um desafio muito difícil a ser atingido, hein? Vamos lá, vamos sentar. Quem sabe, né, nessa conferência, as pessoas, como você falou, que não são, Kennedy, que não estão acostumadas com esse calor intenso, sintam na pele o que é, vivenciem, como é que é a gente viver 1,5 graus a mais, ano após ano, praticamente. Vamos lá seguir, Karime, ainda muito falando obrigada. de meio ambiente. Muito obrigado, viu, Vanessa Lima? O Brasil hoje, Karime, ele fez ali a confirmação de novos países investidores no Fundo Florestas Tropicais para sempre. A maior parte, o maior aporte, Karime, ele foi anunciado pela Noruega, que ela vai investir cerca de 3 bilhões de dólares, Karime. Então, Kennedy, um fundo é um mecanismo multilateral lançado para financiar a conservação de florestas em todo o mundo, tá? Ao todo, já tem a promessa aí de 5,5 bilhões de dólares no total de investimentos. Além da Noruega, Karime, o fundo já reúne compromissos da Indonésia com 1 bilhão de dólares e também a França com 500 milhões de dólares. A Alemanha sinalizou apoio ao fundo, mas ainda não definiu o valor da ajuda. 18 horas. E agora, mudando de assunto, gente, uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu 27 foragidos por assassinato. A ação foi aqui na cidade de Manaus e também no interior do nosso estado, na realidade do interior do estado de Fortaleza, Karime. Exato, Kennedy, e foi na operação Alvo Certo Homicidas. E o repórter André Meirelles traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a operação prendeu 27 foragidos da Justiça por homicídio. A operação foi comandada pela Polinter, com o apoio da Polícia Militar, e teve prisões em Manaus, no interior e até em Fortaleza, no Ceará. Segundo o titular da Polinter, o delegado Fábio Ali, muitos dos presos eram ligados a facções criminosas e estavam disputando território aqui no Amazonas. Eu quero destacar aqui que muitos desses foragidos eram envolvidos em organizações criminosas, muitas pessoas ali que estavam envolvidas em disputa territorial, disputa por bocas de fumo, e até mesmo prendemos um suspeito que em 2023 tentou implementar um sistema de milícia na Feira da Aparecida. Ele começou a extorquir um advogado numa situação da disputa de um estacionamento, e com base nisso, como o advogado não concordou em ceder o estacionamento para a facção, acabou tendo a sua execução ordenada por esse sujeito que foi preso. Olha, de janeiro a outubro deste ano, 364 homicidas foram presos. Isso dá uma média de mais de 1 por dia. Volto com vocês. 18 horas.
Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,22%, cotado aos R$ 5,34. O euro fechou em alta de 0,31% aos R$ 6,17. O Bitcoin fechou em queda de 2,73% aos R$ 544.922. E o Bovespa fechou em alta de 0,16% aos 153.538 pontos. E os contribuintes de Manaus já podem iniciar ou indicar o imóvel que desejam beneficiar com os créditos acumulados da nota fiscal de serviços, garantindo descontos no IPTU de 2026. O procedimento deve ser feito até o dia 30 de novembro. O programa da Prefeitura de Manaus permite que os cidadãos eles acumulem créditos ao informar o CPF na emissão da nota fiscal em locais como academias, escolas, salões de beleza, oficinas e também outros serviços. Gente, os valores acumulados eles podem gerar abatimento de até 50% no IPTU do ano seguinte. Uma notícia muito boa, já quero aplicar. Cara. Já economiza, né? Já quero economizar. 18 horas. E agora, Karime, o Ministério da Saúde anunciou um reforço nas ações contra o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da zika e também da chikungunya, né, gente? Ninguém gosta deles. É o Plano Nacional de Combate a Arboviroses, Karime. Importantíssimo, gente. O plano ele revê aí um investimento de mais de 183 milhões de reais e já tem data marcada para o dia D de combate à dengue. Acontece em todo o Brasil e é nesse sábado, dia 8 de novembro. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa ação. Boa noite, Vanessa. Karime, Kennedson e ouvintes, o dia D da dengue é um chamado para todo mundo entrar em ação contra o mosquito. No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde estão coordenando as atividades. Os agentes comunitários e de endemias vão estar nas ruas batendo de porta em porta, orientando os moradores e mostrando como identificar os criadouros do mosquito. Em Manaus, por exemplo, já estão sendo organizados mutirões de limpeza em bairros estratégicos, principalmente naquelas áreas mais afetadas pelas chuvas que aumentam o risco de proliferação do mosquito. No interior, cada município está montando sua própria programação, mas todos alinhados com a campanha nacional Não Dê Chance para Dengue, Zika e Chikungunya. Além disso, escolas e lideranças comunitárias também vão participar, levando informação para crianças e jovens. A mobilização é pensada para ser educativa e prática ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde revelou que, em comparação com 2024, os casos de dengue caíram 75%, o que é uma boa notícia, mas ainda assim, o Brasil soma 1,6 milhões de casos prováveis. E tem novidade no campo da ciência também. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve na China para firmar parceria com a empresa WuXi Biologics. A ideia é ampliar a produção da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, que deve ganhar registro da Anvisa até o fim do ano, como comenta o ministro. A dengue é a principal endemia que nós temos no Brasil há décadas. Cada vez mais o impacto das mudanças climáticas faz com que você tenha presença do vetor, replicação do vetor em locais que não tinha antes. A grande aposta nossa, está indo muito bem os estudos finais da Anvisa. Aquele calendário que nós falamos aqui em março deste ano vai ser cumprido, da gente ter o registro da vacina para dengue 100% brasileira pela Anvisa até o final desse ano, para estar disponível para que a gente possa fazer um programa de imunização, reforçar o nosso programa de imunização no ano que vem. A expectativa é que, a partir de 2026, o Brasil consiga fabricar 40 milhões de doses por ano, um marco histórico para o SUS e para a saúde pública. Mas, é claro, nada disso funciona sem a participação da população. Pequenas atitudes fazem toda a diferença, como colocar telas nas janelas, eliminar recipientes que acumulam água, limpar calhas e ralos e, acima de tudo, apoiar o trabalho dos agentes de saúde. Se cada um fizer a sua parte, o mosquito não tem vez. Volto com vocês.
18 horas. E agora, atenção concurseiros, nesta sexta-feira, dia 7, a Prefeitura Municipal de Manaus vai publicar o edital do novo concurso público da SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O prefeito Davi Almeida assinou o documento e disse que o objetivo é reforçar os quadros efetivos e valorizar o serviço público. O concurso vai oferecer 30 vagas imediatas e cadastro de reserva e com salários de até R$7.400. Olha aí, rapaz, o último concurso da SEMAS, Karime, ele foi há mais de 10 anos. E essa, com certeza, é a chance de ouro para quem estava esperando, sonhava em entrar para o serviço público, né, Karime? 18 horas. E agora escuta esse dado, Karime. O Amazonas é o terceiro estado com mais solteiros do Brasil. Ui! Que coisa, né, gente? Aí, são 1.600.000 solteiros, Kennedson. O repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito dessa pesquisa e desses dados que foram divulgados pelo IBGE. Então, André, como anda a situação conjugal aqui em Manaus? Tem esses dados pra gente? Muito boa noite. Olha, em Manaus, a situação é ainda mais clara. 53,7% dos moradores estão fora de qualquer união. Com isso, a capital fica na 7ª posição entre as cidades com mais solteiros do Brasil. Agora, entre os municípios do interior, Itacoatiara está lá em cima no ranking com quase metade da população em algum tipo de união. Enquanto Santa Isabel do Rio Negro é o campeão dos solteiros, com 58,3% da população vivendo livre, leve, solta, como explica o chefe de disseminação de informação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. Municípios menores como Santa Isabel do Rio Negro muitas vezes sofrem com a migração de jovens em idade de formar família para a capital, em busca de melhores oportunidades, o que pode desequilibrar a estrutura populacional local de solteiros. O município também apresenta o maior percentual de pessoas que nunca viveram em união. E a Djalma Nogueira explica também que a maioria dos casais aqui no Amazonas está entre 35 e 39 anos de idade e grande parte tem ensino médio ou superior incompleto. A faixa de 35 a 39 anos é frequentemente o pico da união conjugal no Brasil. Nessa idade, muitas pessoas já alcançaram maior estabilidade profissional e financeira e consolidaram as uniões que foram iniciadas consensual ou informalmente em idades mais jovens. A média nacional para homens se unirem é de 26 anos e para mulheres de 23,5. Olha, enquanto isso, na divisão por religião, as maiores taxas de união estão entre os católicos e evangélicos. E entre as uniões de pessoas do mesmo sexo, a maior parte vive junta de forma consensual, sem casamento formal. São mais de 5.000 relações assumidas só aqui no estado. No fim das contas, os dados mostram que o Amazonas está mudando o jeito de formar família, com mais gente morando sozinha, mais uniões informalizadas e uma diversidade maior de arranjos familiares. O IBGE lembra que esses números ajudam a entender como a população evolui e como o perfil das famílias vai mudando ao longo do tempo. Volto com vocês. 18 horas. E agora, Karime, olha só, os números sobre o alcoolismo no nosso estado do Amazonas chamam muita atenção. O estado registrou um aumento de 12% nas mortes relacionadas ao álcool, gente. Entre as mulheres, a situação já representa 12% das internações por transtornos ligados ao consumo, Karime. Não tá fácil, é uma realidade cruel. Enquanto o Amazonas registra esse crescimento que você trouxe, Kennedson, o panorama nacional mostra um quadro diferente. As mortes por uso de álcool caíram 9,2%, isso entre 2022 e 2023. A repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse levantamento e traz pra gente mais detalhes. Então, Nathalie, essa é uma realidade preocupante, não é isso? O alcoolismo continua sendo um desafio de saúde pública em todo o Brasil. Mas os números recentes mostram uma realidade bastante preocupante aqui no nosso estado. Enquanto o país registrou uma queda de 9,2% nas mortes relacionadas ao álcool nos últimos 2 anos, o Amazonas seguiu na contramão de tudo isso,
com um aumento de 12% nas mortes por causas associadas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Só para a gente ter uma ideia, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, esse crescimento é um alerta realmente pela falta de políticas públicas efetivas em nosso estado e para a necessidade de um tratamento mais específico. Conversamos com a coordenadora do CISA, Mariana Tibes, e ela explica o que pode estar por trás de todo esse aumento. Assim como no resto do Brasil, os homens são as maiores vítimas do alcoolismo no Amazonas, tanto em mortes quanto em hospitalizações. Mas a nossa análise revelou uma particularidade importante no estado. A representatividade das mulheres nas internações no Amazonas é significativamente maior. Enquanto no Brasil elas são 13,5% dos casos de hospitalização, no Amazonas as mulheres representam 22% das internações por alcoolismo. Esses dados foram divulgados no Anuário do Álcool e Saúde dos Brasileiros Panorama 2025, elaborado com base nas informações do DataSUS e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, o consumo nocivo de álcool continua entre as principais causas de internações e mortes evitáveis aqui no país. Só no ano de 2023, o alcoolismo foi responsável por pelo menos 21 mortes por dia em todo o Brasil. O perfil das vítimas também chama a atenção. A maioria tem mais de 55 anos e 9 em cada 10 são homens. Mas entre as mulheres, o avanço também é crescente, especialmente nos casos de internação hospitalar. Mariana Tibes alerta que o consumo feminino de álcool tem aumentado em todo o Brasil, incluindo aqui no Amazonas. É um dado que precisa da nossa atenção, tá? Quando nós olhamos para as internações, os números podem enganar. Em 2023, o Amazonas registrou 32 internações por alcoolismo, o que representa uma queda em relação ao ano anterior. No entanto, é fundamental interpretar esse dado com alguma cautela, porque uma queda nas hospitalizações, acompanhada de um aumento nas mortes, pode indicar que as pessoas estão procurando menos ajuda. Vale a gente reforçar que o consumo excessivo de álcool pode causar doenças graves, como hepatite, cirrose, pancreatite, câncer e transtornos mentais. Quem busca ajuda pode recorrer às unidades básicas de saúde, aos centros de atenção psicossocial, os CAPs, e ao Centro de Referência Estadual de Álcool e Outras Drogas. Há também grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos nas igrejas e o Disque Saúde pelo número 136. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 18 horas. Esporte. E agora chegou aquele momento pra gente falar de esporte aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. E olha só, Karime, infelizmente o nosso Mengão, Karime, que desperdiçou aqueles pontos importantes nessa última quarta-feira, gente, lá na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Em duelo ali contra o São Paulo, Karime, o rubro-negro ele até chegou a comemorar aqueles 2-1, só que aí acabou vacilando e aí no final ficou 2-2 para o tricolor, né, Karime? Foi mesmo, Kenneth. No segundo tempo da partida, o Flamengo teve a expulsão de Gonzalo Plata. E com o resultado, o Mengão foi para 65 pontos, que ainda não é o bastante para assumir a liderança da tabela. Isso porque ainda tem o Palmeiras, que entra em campo contra o Santos, né, ainda nessa rodada. Pois é, o Palmeiras que entra com desfalque de Flaco Lopes para esse clássico contra o Santos, Karime. A partida acontece agora no dia 15 de novembro, lá na Vila Belmiro. Isso porque o atacante, isso falando sobre o desfalque, né? O atacante ele foi convocado hoje por Lionel Scaloni para defender a Argentina na data FIFA, Karime. Bom, e assim como o Palmeiras, o Flamengo também ainda tem um jogo a menos na Série A contra o Sport, que será disputado na Arena Pernambuco no dia 15 de novembro. Pois é, o São Paulo, na vez dele, ele já está ali com uns 45 pontos e abriu 3 vantagens para o Vasco. O Vascão, ele foi derrotado pelo Botafogo e é o 9º na tabela. Poxa, Vasco tá quase, vai continuar lá na luta. Bom, na tabela geral do Brasileirão, tá? O Palmeiras segue líder com 65 pontos, o Flamengo é o segundo colocado, também com 65 pontos. O Cruzeiro é o terceiro
com 63. O Mirassol está em quarto, somando 56 pontos. E fechando a lista dos 5 primeiros, vem o Bahia com 52 pontos. 18 horas. Vamos agora voltar a falar com o repórter André Meirelles. Vamos saber como é que está a volta para casa. André, boa noite. Muito boa noite, Karine, Kenneth. A gente continua por aqui. Agora, sem aquela notícia ruim, né, que eu dei ainda agora sobre o trânsito ali pela Avenida Djalma Batista. Notícia boa pela Avenida Humberto Calderaro. O trânsito com excelente fluidez nesse momento, então pode trafegar à vontade. Mas, infelizmente, pela Djalma Batista, o trânsito continua pesado. Karine, Kenneth, até amanhã. Boa noite. Boa noite, boa até noite, amanhã. André. 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Lideranças mundiais começam a se reunir em Belém, no Pará, para a Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O evento acontece 10 anos depois da assinatura do Acordo de Paris. Lá, os países se comprometeram a tentar conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau centígrado. Nesta semana, o MAP Biomas informou que a temperatura da Amazônia brasileira em 2024 ficou 1,5 grau acima da média dos últimos 40 anos. O número é recorde e chega a um limite que nunca deveria ser atingido, segundo o Acordo de Paris. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já afirmou que ultrapassar a meta de 1,5 grau hoje é inevitável. A COP é o principal espaço de negociação e decisão sobre o clima no mundo. Nesse encontro são definidas metas, tratados e mecanismos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e enfrentar os impactos da crise climática. A esperança é que a COP30 demonstre comprometimento maior de todos contra o aquecimento global, que ela sirva na prática a proteção da Amazônia e de todos os ecossistemas importantes para o equilíbrio do clima. Afinal, o tempo está passando e cada vez mais os eventos climáticos extremos têm afetado populações ao redor do mundo inteiro. 18 horas. 7:01, finalizamos aqui mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Kenneth Paz. Muito boa noite, Karime Leão, a todos os ouvintes da Rádio Mix Manaus. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.